Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre uma técnica que nós desenvolvemos dentro da nossa própria empresa e que a gente chama de inteligência de produção de produtos e serviços. Inteligência de produção é um sistema que a gente acaba utilizando para poder elencar vários fatores e várias empresas que podem estar envolvidos dentro de um projeto. Essas várias empresas fazem fatores diferentes. Inicialmente a gente pega e produz os produtos, né, e desenha e desenvolve através de softwares 3D para eles poderem ser produzidos e produtíveis. Após esse processo, a gente costuma fazer uma prototipagem rápida, tá, para que entregar essa peça uma maneira física para que a pessoa possa observar isso. Lá aprovado, a gente faz um desenvolvimento técnico mais detalhado da peça para poder fazer em definitivo o molde que vai produzir em escala esse produto. Esse molde ele pode ser feito de várias formas, de várias técnicas. Uma das técnicas que a gente mais usa nos baldes é a técnica de sopro, que consiste em você ter um molde de duas partes ou dois tacelos, coloca a parte plástica, né? Vem um extrusor e desce a parte plástica, que é o que a gente chama de pré-forma, sopra e forma esse modelo. Depois de formar, você tem alguns acabamentos, né? Que é acabamento de pintura e algumas coisas assim. Uma das partes mais importantes é entender a relevância dos produtos. A gente não está falando necessariamente só de fazer o produto em si, mas a gente está falando muito de entender quem vai ser o mercado consumidor desse produto. Porque afinal, um produto que a gente faça, ele tem que atender a demanda e as expectativas do público-alvo. Essa é a grande diferença de se trabalhar com design e desenvolvimento, ao contrário de trabalhar simplesmente só com engenheiro em desenvolvimento, é que o design ele começa a observar quais são as características que as pessoas mais gostam dos produtos, né? Mais gostam daqueles personagens que está desenvolvendo e assim por diante. E dessa forma a gente consegue trabalhar detalhes pequenos e relações ainda dão a característica do produto final, mas mesmo assim sejam capazes de ser produzidas. No primeiro exemplo que aparece o Deadpool, você pode ver que a gente fez uma divisão no meio do rosto para poder elencar os detalhes nas laterais. A mesma coisa acontece aqui no Homem-Formiga. Já vai ter um outro projeto que a gente fez, que foi o do pé pequeno, que a gente acaba fazendo a divisão do molde, não na frente, mas na lateral. Nessa parte a gente pode ver o processo de produção do Homem-Formiga. O Homem-Formiga também, ó, a gente consegue ver ali a parte extrusora, a faca vai lá e corta, a guilhotina corta. Na hora que abre o molde você tem a peça. E no final desse processo da peça, uma pessoa vem e corta a parte de cima para poder efetivamente fazer com que tenha a tampa. Se você observar a peça, existe um risco em torno dele, que é o risco onde a pessoa tem que cortar. Esse risco de registro ele é muito importante para que a pessoa saiba onde cortar e como cortar a peça. Esse último projeto ele é interessante porque ele já não é pelo processo de produção em sopro, mas é pelo processo de produção em injeção. Tá? O copo da Aquaman, a gente fez todo o processo pensando no propósito de injetar ele. E a gente realmente tinha duas partes, ele ia ser dividido no meio e ia ter somente dois tacelos. Mas aí a decisão foi fazer essa parte interna lisa, para poder facilitar a produção. Então você tem que fazer uma modelagem externa e uma modelagem interna diferente, tá? Mas facilita muito a produção, a sacada de molde e tal. E a gente fez detalhe por detalhe e cada ponto dele foi pensado na sua extração. Cada setinha da cintura, cada elemento que a gente foi colocando, a gente tinha que pensar essa extração que ia ser frontal e traseira do produto. Teve muito detalhe para ser feito. Então aqui a gente consegue observar, inclusive no 3D, que a parte lateral, cada setinha dessa tem um ângulo de extração diferente uma da outra. E a partir desse momento aí a gente conseguiu aprovar para poder ser feita a usinagem do molde, o processo de usinagem da peça de molde.
essa usinagem ela demora um tempo para fazer, às vezes é uma fresa que faz, né? Que pode observar aí, e ela vai cortando e fazendo parte a parte da peça. No final a gente conseguiu ter uma peça final adequada, com todos os detalhes relevantes ao que o produto precisava. É isso que a gente chama de inteligência de produção. Pensar o produto desde a criação, usuário, até a finalização. Se tenham gostado do vídeo, dá like, tá? Que pra gente é importante pra caramba. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Facebook e agora no nosso canal. A gente tem o Atomcast. Tá? Então até o próximo vídeo e foi lá!